Estamos programando sessão. Adicionar um convidado para estar no seu vídeo ao vivo. É, você vai apertar aqui quando o Márcio disser que tá. Não, espectador, deixa eu entrar. João Paulo. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Ronald Gabriel. Ronald. Professor Luciano. Tá me ouvindo? Obrigado. Alguém poderia me avisar se estão conseguindo me ouvir? Tá, ok, obrigado. Então, é só vamos dar mais um tempinho para entrar mais pessoas e aí a gente inicia, tá ok? E também esperar o convidado chegar também. Obrigado. Boa noite. Sou Márcio. Nele? É. Boa noite. Agora, professor. Grande Vitor, Grande professor Márcio. tudo bom? Tá tranquilo. Vamos dar mais só uns 2 minutinhos para entrar mais gente. E aí Tranquilo, a gente damos início, ok? tranquilo. Tá bonita, tá bonita. É, barba, cabelo pra fazer, né? O cabeleireiro tá fechado. Ah, então começa. Agora o seu tá alinhadinho, hein? Vai pegar coronavírus Não. desse jeito, de cortar o cabelo. Se eu não já peguei. É, a gente corre esse risco, né? Uhum. Ô, Léo, tudo bom? Você é Estão pontual, cara. entrando. É porque tem a questão também do Instagram, né? Que tem um tempo, né? Que é E é, 50 minutos, pela minha produção aqui, falaram que 50 minutos. Então, passou de 50 minutos, ele derruba, né? Então a gente ah, tem que entendi. meio que ser pontual, que após sua fala a gente vai iniciar as perguntas, Tranquilo. né? Bom, deixa eu só. Opa.
Bem, acho que a gente pode iniciar, né? Vamos embora. Podemos, professor? Podemos. Já fiz a minha Ok, então. colinha aqui do lado para não passar do tempo. Então, tá ok, então. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a participação de todos. Eu sou o professor Vitor, Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho, localizado no município de Itabaiana, Sergipe. Essa é mais uma live, né, promovida pelo Departamento de Química da UFES, aqui do campus Itabaiana, e é o Departamento de Química levando mais informação e conhecimento nesse período tão difícil e desafiador, né, dessa pandemia. Bem, eu inicialmente gostaria de agradecer a participação do professor Márcio Andrei, né, que aceitou prontamente o nosso convite. E eu vou explicar rapidamente como é que vai ser a condução da live, tá? O professor Márcio vai, enquanto estiver explanando, nós vamos estar aqui anotando algumas perguntas. É lógico que o tempo é curto, né? O Instagram tem um tempo, né, de 50 minutos. Então a gente, no final, se tiver muita pergunta, a gente vai ter que selecionar algumas, então espero que aqueles que não sejam contemplados não fiquem tristes, tá? Porque o tema é muito interessante e com certeza suscita muitas perguntas. Bom, deixa eu falar rapidamente sobre o professor Marcelo Andrei. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis, da Unesp de Assis. O professor Andrei também é da Unesp, como eu. Fez mestrado e doutorado em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciência da Unesp de Bauru, né? Então, professor Márcio, mais uma vez agradeço aceito o convite. O professor Márcio é do Departamento de Biociências aqui da UFES, do campus de Itabaiana. Gostaria de agradecer o convite, ter aceito o nosso convite para participar. E eu vou iniciar então fazendo uma perguntinha, Opa, tá? Que aí o senhor começa a explicar aí, né? eu me Bom, senti professor, velho agora, hein? Começou aí. dizemos assim, é a educação, né? Bem, qual é a importância da educação científica nesse contexto que nós estamos passando, professor? Então, vamos lá, vamos lá. Primeiro, agradecer a você, a Nirli, a todo o Departamento de Química pelo convite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Estamos E ouvindo. agradecer também aos presentes, né, que deixaram de assistir a novela hoje para estar aqui me ouvindo a gente. E o assunto que a gente vai discutir aqui é um assunto que tem a ver um pouco com as coisas que eu procuro tocar nas pesquisas que a gente faz, e nos últimos anos tem se tornado de interesse para mim. E aí você, quando pergunta assim, da importância da educação científica, logo de cara a gente diz que ela seria primordial, né? Mas vem sendo relegada aí pelas políticas públicas, e ela é tão importante porque acontece o seguinte, né? Quando a pessoa ela não tem uma educação científica adequada, ela abre espaço para pseudociência, para picareta, para charlatão, porque a pessoa ela se torna limitada, por exemplo, para analisar informações, analisar dados, fazer uma análise crítica de notícias, por exemplo. Então, objetivos da educação científica. E não é assim que acontece, né? No geral, a educação científica que a gente tem, quando tem, ela é muito relegada à memorização, esse tipo de coisa. Então, quando eu olho para o que está acontecendo agora, eu só imagino o seguinte, né? Se as pessoas tivessem condições de saber como é que a ciência procede, como é que ela trabalha, o que é a ciência, talvez a gente não estaria ouvindo tanta bobagem em grupos de WhatsApp, rede social e por aí vai, né? Então, eu acredito que boa parte dessas fake news, pseudociências, picaretas, charlatões, inclusive charlatões dentro da ciência mesmo, é por conta da má formação que a gente tem nas pessoas, porque se esses picaretas existem, é porque existe público para isso, né? Então a gente tem que fazer um esforço bastante grande para
aumentar um pouco a qualidade da educação científica das pessoas. E quando eu falo em educação científica, é mais no sentido de entender como é que a ciência funciona. Então, por exemplo, por que os cientistas dizem, né, que não se deve tomar medicamento X, mas alguns políticos dizem que se deve tomar e as pessoas vão na cabeça do político, né? Mas o que o cientista tem de conhecimento? Por que a ciência dá uma resposta melhor para essa informação do que o político? Para a gente é meio óbvio, né? Mas para a população em geral isso não acontece. Então, eu não sei se fui claro o suficiente, mas a educação científica, na minha visão, ela deveria ter esse papel. E aí, Vitor, eu e demais ouvintes, anotei algumas coisas aqui para comentar com vocês dentro dessa temática. E o objetivo não é dar uma aula, é mais fazer com que quem estiver aí nos ouvindo possa buscar um pouco de informação a respeito do assunto, possa tentar fazer um pouco de análise crítica a respeito do que houve, né? E eu vou começar falando do porquê que eu escolhi o nome de Alice no País das Fake News. Na verdade, isso foi um clickbait, né? Que era para atrair as pessoas. Para quem não sabe o que é clickbait, quando vocês estão fuçando no seu celular à noite, assim, sem ter o que fazer, aparece no feed de notícias de vocês alguma coisa do tipo assim: mulher de Campo do Brito secou comendo berinjela. Aí você, pô, mulher de Campo, vamos ver isso aqui, né? Porque tá perto da gente, ela secou comendo berinjela, eu também quero secar. Mas assim, não é de todo um clickbait o título que eu coloquei aí, mas era para atrair um pouco a atenção para o seguinte, para as coisas que eu vou dizer em seguida. Para quem leu Alice no País das Maravilhas, que é um livro excelente, eu recomendo para todo mundo, Lewis Carroll escreveu para uma criança, e é um livro que tem muito de pensamento lógico, tem muito de lógica no desenrolar do livro. E para quem assistiu o filme, deve ter percebido que tem também uma rainha, que ela é louca, né? Meio desequilibrada. E sempre que alguém fala alguma coisa que ela discorda ou que não vai a favor do que ela pensa, ela manda cortar a cabeça. Fazendo uma analogia com a situação que a gente vive hoje, né? Tem muito cientista aí sendo transferido de posição, destituído do cargo, porque divulga informações científicas e a nossa rainha vermelha não gosta muito, né? Então, a ideia é essa, né? Tocar um pouco nesse assunto. E aí, quando a gente fala de fake news, uma das coisas mais fáceis de criar é fake news, né? Tem receitas na internet para você criar fake news e eu mesmo, uma vez, numa palestra que eu dei na biologia, eu inventei uma história lá que as pessoas só faltaram chorar, que era a respeito de vacinação. Porque dentro das fake news é interessante que você misture um pouco de conhecimento científico para dar um pouco de respaldo para a bobagem que você está falando. E é interessante também apelar um pouco para a emoção das pessoas. Quanto mais você apela para a emoção das pessoas, mais tocadas, mais sensibilizadas elas vão ficar com o que você está falando. Então, em geral, a fake news ela é muito direcionada para um determinado público, né? E vai aumentar o engajamento desse público dentro das coisas que você está falando e para o debate que você quer desenvolver, né? Isso a gente viu muito recentemente aí na política. Para a gente, Vitor, que é dos anos 80, aí, que viveu na melhor época do rock and roll brasileiro, na nossa época já existia fake news, né? Só que não existia Facebook, não existia Instagram. Então existia, por exemplo, onde eu morava, tinha um cara que sequestrava crianças, existia a loira do banheiro, existia o chiclete lá do Mickey que tinha LSD, que as crianças compravam e ficavam dopadas. Então tinha um monte de bobagem, né? Agora o que a gente tem é que as fake news elas estão potencializadas pelas redes sociais, todo mundo tem acesso a elas, um monte de informação. E diante desse mundo de informação, as pessoas não têm filtro para analisar o que é certo, o que é errado, ou ao menos para ter a curiosidade de buscar se aquilo realmente corresponde a fato, né? E aí tem um autor que eu gosto bastante, eu recomendo para quem puder ler, ele se chama Michael Shermer,
ele publicou alguns livros a respeito de ceticismo, e num dos livros dele, que é o Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, ele fala, uma das coisas que ele fala é que os seres humanos são máquinas de crença. Nós somos máquinas de crenças, e se você olhar bem ao redor, a gente acredita em cada coisa. A gente que está ligado com ciência, às vezes a gente se pega acreditando em determinadas coisas aí que são tanto quanto... se você parar para refletir, você vai ver que não tinha cabimento você estar pensando ou cogitando aquele tipo de coisa. E porque nós somos máquinas de crenças, né? Isso existe uma explicação biológica, né? Isso tem a ver com o nosso desenvolvimento biológico. Se você pensar ao longo da humanidade, essa é uma das explicações que o Michael Shermer vai dar no livro dele, os homens primitivos, eles viviam numa situação de perigo, né? Eles não tinham, muitas vezes, casa, muitas vezes eram nômades, viviam no meio das feras, tinham que comer alimentos e muitas vezes os alimentos vegetais poderiam ser venenosos. Então o cara tinha que viver com medo. Então quando ele via, por exemplo, um arbusto balançando, ele poderia pensar assim, olha, pode ter comida ali, mas pode ter um predador também. Então o que você faz? Você vai lá e arrisca e vê se tem comida ou se tem um predador. Provavelmente aqueles que se arriscaram e encontraram com um predador tiveram seus genes eliminados da população. Então, o que sobrou aqui foi, assim, falando de uma maneira muito simples, o nosso comportamento de acreditar numa série de coisas. Então, nós somos predispostos a acreditar nas informações que nós recebemos de maneira crítica, às vezes. E isso abre espaço para charlatão, para golpista. Hoje mesmo eu recebi uns 3 telefonemas de golpe, né, do Banco Santander. Mas você, logo de cara, pela entonação da voz da pessoa, você já via que era golpe, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como nós estamos predispostos a esse tipo de coisa, né, a gente pode correr riscos muito sérios aí de levar golpes e, inclusive, riscos à saúde, porque a gente vai acreditar em tratamentos miraculosos, milagres e curas milagrosas e por aí vai. Enfim, de certa maneira, também o Michael Shermer vai falar um pouco que a gente não é racional, por mais que a gente queira dizer que nós sejamos racionais, vamos ser racionais, vamos analisar isso com racionalidade, a gente não é. O máximo que a gente consegue fazer é ser razoável dentro de determinadas coisas. Primeiro porque a gente nunca consegue ter informação completa sobre nada, né? Então a gente trabalha sempre dentro da incerteza. E aliado isso ao fato de que nós somos máquinas de crenças, né? Você já sabe onde é que vai parar isso aí. Então, a gente tem um fundamento para esse nosso comportamento dentro da biologia evolutiva, e a gente tem algumas explicações da psicologia, essas são as que eu gosto mais, são as com que eu costumo lidar no dia a dia, da psicologia cognitiva. Então, por exemplo, as pessoas, quando elas costumam receber informações, elas costumam analisar essa informação com alguns vieses, que são propensões que a gente tem para dar mais peso a certas informações do que a outras. Aí eu anotei alguns vieses aqui só para fazer um comentário rápido, né? A lista seria imensa. Um dos mais populares é um viés chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Tem uma pessoa que publicou, uma médica que publicou uns vídeos aí no YouTube falando que a ivermectina era boa para prevenir o coronavírus, né? A gente sabe que não é bem assim. E aí ela publicou uma série de vídeos e as pessoas começaram a tomar ivermectina, e ela citava um estudo de uma universidade, que eu não vou me lembrar o nome agora, uma universidade estrangeira, e aí eu entrei no site dela, né? Ela não é necessariamente médica que trata de pessoas, ela é ultrassonografista, e no artigo que ela escreveu no blog, eu cliquei para ir para o artigo original. E no artigo original, os pesquisadores falam, olha, a gente fez um estudo in vitro, necessariamente nós não estamos endossando que seja feito tratamento de seres humanos, enfim. Então tem uma série de dados que eles relatam e uma série de ressalvas que eles fazem.
Mas quando a pessoa lê aquilo ali, ela não quer saber do que nega o que ela acredita. Ela só vai olhar aquilo que confirma o que ela acredita. E esse fenômeno é chamado de viés de confirmação. Então, as pessoas elas têm uma tendência muito grande ao viés de confirmação. Então, eu posso te dar um relato quilométrico com N informações, e essas pessoas elas vão dar, as pessoas de uma maneira geral, elas vão dar mais atenção àquela pequena informação que confirmam aquilo que elas já acreditam, aquilo que elas já sabem. Então isso é um problema muito grande, porque se você conversa com pessoas leigas aí, parentes de vocês que estão ouvindo e que estão tomando ivermectina como de maneira preventiva, aí, vários comprimidos por dia, por mais que você argumente com essas pessoas dos males que isso pode levar, né, elas vão citar algum artigo, algum vídeo que elas viram e que a pessoa vai fornecer uma informação e ela só vai aproveitar aquela informação que foi dada, porque aquela informação é justamente a que corrobora o que ela acredita. Esse é o viés de confirmação. Então, a gente vive muito dentro disso. A gente tem um outro viés que é chamado de viés de memória, que também tem muito a ver com autorrelato, né? Quando as pessoas relatam situações que elas viveram, funciona mais ou menos assim. Você já deve ter visto alguma coisa assim, sempre que eu lavo o carro, chove. Ou então, todo dia de finados, chove. Por que chove? Porque a pessoa ela só lembra dos dias que choveram baseado no fenômeno que está acontecendo agora. Isso é o viés de memória. Eu uso uma situação presente e essa situação presente é usada para descrever situações passadas. Por isso, por exemplo, que testemunha ocular para crime é temerária. É muito temerária. Para quem conhece o caso lá da escola de base, né, que aconteceu em São Paulo há uns 20 ou 30 anos atrás, sabe no que deu isso aí, né, em autorrelato. Então, isso é um viés muito perigoso também, porque a pessoa ela acredita nisso. Olha, sempre que eu tomo determinada coisa, acontece uma outra coisa, né? Então, isso abre um pouco de brecha para a superstição também. Tem outro viés que é um dos meus favoritos, que se chama ilusão de controle. Essa ilusão de controle é o máximo. Vitor, você que gosta de futebol, é corintiano, você tem alguma roupa favorita para assistir o jogo do Corinthians? Eu só tenho uma camisa do Corinthians mesmo. Mas você acha que vestir essa camisa no dia do jogo vai dar sorte? Rapaz, não. Então, Não. mas tem gente que acha, né? Tem a cueca favorita, tem que se Não. reunir com os Não, isso aí amigos, não. faz um ritual, Não, porque o isso aí que não tem, não. acontece? Assim, isso que eu estou relatando, tem várias pesquisas dentro da psicologia cognitiva e social que mostram como é que isso acontece. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, depois entre em contato comigo. Mas por que eu estou citando isso? Porque a pessoa que tem essa ilusão de controle, além dela também abrir brechas para a superstição, ela acha que se ela fizer determinadas coisas, determinadas ações, determinados gestos, ou tomar determinados remédios, ela vai ter controle sobre determinadas coisas que vão acontecer com ela. Então, por exemplo, eu vou tomar esse remédio porque, né, é melhor tomar do que não tomar, porque pelo menos se eu tomar eu já estou precavido. E a pessoa acha que tomando isso, ela vai ter controle, por exemplo, sobre alguma doença que vai acontecer. E, na verdade, isso não acontece, né? A gente sabe que fazer determinadas coisas, e a gente poderia explorar mais entrando em outros tipos de superstição, a gente sabe que muitas coisas que acontecem com a gente independem dessas coisas que a gente faz, né? A gente tem que usar um pouco da racionalidade. E, curiosamente, pessoas que têm traços de depressão, elas são as pessoas que menos têm ilusão de controle, porque elas veem a vida de uma maneira mais pessimista. Então, era um experimento, alguns experimentos que foram feitos na psicologia social, que era para a pessoa apertar um botão, alguns botões, e descrever qual era a sequência de botões que ela tinha que apertar para acender determinadas luzes. As pessoas que são, vamos dizer assim, sem traço nenhum de depressão, elas criam explicações. Olha, eu tenho que apertar o botão, depois eu tenho que contar até 10, apertar o botão de novo, aí a luz acende. Mas a luz acende de maneira aleatória.
Pessoas que têm traços depressivos, né, não depressão, mas que têm alguns traços de depressão, elas percebem que elas não têm controle nenhum sobre a situação. E aí elas desistem logo de continuar executando as tarefas. Mas as pessoas que são ditas normais, elas, como boa parte dos que participaram do experimento, elas continuam fazendo e achando que realmente fazer aquilo vai dar algum resultado. Isso explica, por exemplo, superstição, vício em jogo, porque você sabe que em algum momento, quando você puxa a alavanca do jackpot, as moedas vão acabar saindo, né? Então você fica tentando. Então dá para explorar isso bem com as pessoas, né? Se você conhecer esses recursos, você consegue, de certa maneira, manipulá-las. Da mesma maneira que se você conhecer, você consegue não ser manipulado e consegue analisar as situações de uma maneira um pouco menos ser menos manipulado, né? E por último, eu coloquei uma outra aqui que é muito, muito comum também nas pessoas, que é uma coisa chamada correlação ilusória. As pessoas costumam ver correlação entre coisas que não existem. Então, por exemplo, eu estava vendo hoje uma notícia, né, que não sei se todo mundo conhece ou se lembra dele, do Alexandre Garcia, aquele cara que era repórter da ditadura e que agora está na CNN, foi demitido lá da Globo. Ele disse o seguinte, que o fato do presidente estar bem é a prova de que como é que é o nome daquela droga? A cloroquina funciona. Então ele estava defendendo isso. Você pode dizer que isso aí é uma situação de viés de confirmação e é um caso também de correlação ilusória. O fato dele estar bem necessariamente não tem nada a ver com o fato de ele estar tomando cloroquina, pode ser N coisas, né? Então isso mostra um total desconhecimento de como que a ciência funciona. Ele pode estar bem simplesmente porque ele está bem, porque a doença não o afetou de uma maneira tão severa, ele pode estar fingindo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Não necessariamente é a cloroquina. Eu poderia dizer também que ele está bem porque ele está em Brasília. Ele está bem porque ele foi picado lá pela EMA, né? Ele foi picado pela EMA um dia desse. A EMA correu atrás dele, por isso que ele está bem. Então, isso são exemplos de falsa correlação. Ele deu um passeio de moto, né? Passear de moto cura o coronavírus. Então, o fato dele ter feito determinada coisa necessariamente não leva a uma causa. Então, o fato dele ter tomado cloroquina necessariamente não leva à conclusão imediata de que foi a cloroquina que causou a melhora dele, né? Então, isso é um exemplo de correlação ilusória. E aí tem um fenômeno também que eu gosto bastante, que choca algumas pessoas, assim, que é o fenômeno chamado efeito de Dunning-Kruger. Ele foi publicado por dois psicólogos, o Kruger e o Dunning, em 1999, e no trabalho que eles publicaram, eles mostraram o seguinte, né? Eu vou dar as conclusões, quem quiser o artigo pede para mim depois. Quanto menos a pessoa sabe sobre uma determinada coisa, mais ela acha que sabe. Mais ela acha que sabe. Quanto mais uma pessoa domina um determinado conteúdo, uma determinada matéria, um determinado assunto, menos ela acha que sabe. Então, funciona mais ou menos assim. As pessoas que não sabem de nada, quando elas são avaliadas, elas exibem uma verborragia, uma capacidade de se auto-vangloriar bastante grande, como se elas fossem especialistas no assunto. E isso é inversamente proporcional ao que elas realmente sabem. Então, os autores eles chamam de pessoas incompetentes. Então, quanto mais incompetente a pessoa mais ela acha que ela domina o assunto, né, dentro daquela área. Sim, ela pode ser competente em outras, mas na área que ela está discutindo, ela é incompetente, mas ela acha que domina. Então, uma das coisas que o Facebook e as redes sociais contribuiu, né, foi para o crescimento e para a evidência do efeito de Dunning-Kruger, né? O Facebook é um verdadeiro laboratório, porque hoje todo mundo é especialista em tudo. Uma pessoa especialista em política, economia, medicina, biologia, física e por aí vai. Então, o efeito Dunning-Kruger está presente. É um artigo bastante interessante, né? Quem tiver oportunidade de ler, vale a pena. Então, por que eu citei essas coisas? Porque a explicação do porquê que a gente acredita nessas fake news, ou acredita em informação falsa, ou como vocês queiram chamar, ela tem várias explicações de raiz
raízes psicológicas, né? E que se a pessoa tiver um pouco de consciência disso, né, ela pode se autopoliciar, né, em relação às informações que ela recebe, e ela pode também entender a intenção que quem está emitindo essas informações tem, porque as informações elas não são neutras, né, principalmente informação de político, né, eles divulgam informações porque eles têm interesses. E eles usam esses mecanismos psicológicos aí para mexer com a nossa cabeça. O pessoal do marketing entende bastante isso, é o pessoal da publicidade, né? Às vezes com algumas palavras que você utiliza no texto que você publica, você consegue convencer as pessoas. Então, por exemplo, mulher de Campo do Brito secou comendo berinjela, né? Secou, tem algumas palavras, você sabe que tem um público que tem interesse nisso e você vai lá e clica para ver o que diabo é. E você vai ver, não tem nada de mulher de Campo do Brito, né? Hoje eu vi uma que era rapaz de Campo do Brito, fez não sei o quê. E era um cara coreano, né? Eu falei, caramba, tem coreano em Campo do Brito, né? Interessante isso. Mas enfim, para mim sempre aparece Campo do Brito, tá? Então não sei como é que aparece para vocês aí. Para mim é o pessoal de Campo do Brito. E aí eu queria colocar um exemplo aqui que eu achei de fake news, né? Para ver como é que a mídia trabalha e por que a gente não deve dar muita crença. Na verdade, a gente não deve acreditar em ninguém, né? Nem vocês acreditarem em mim. A gente deve sempre questionar o que a gente está ouvindo. Por isso que eu estou falando, quem quiser os artigos aí, me peça as referências que eu mando. A gente deve ter muito cuidado com o que a gente lê, né? Aquele ditado que está lá no Royal Society, lá em Londres, que diz que não devemos acreditar na palavra de ninguém, ele é válido, né? A gente precisa de evidências para levar o que as pessoas falam a sério. E aí, como vocês são da química, né? Eu peguei um exemplo da química, que é um negócio, me desculpa, mas é um negócio escatológico aqui. Saiu há um tempo atrás aí no Facebook, tem uma página no Facebook que chama Cura pela Natureza. Tem algumas coisas interessantes, mas tem um monte de bobagem também. Sempre que eu vejo esse negócio de cura pela natureza, eu fico com o pé atrás. E esse Cura pela Natureza, eles publicaram uma matéria, escrita por eles mesmos, né, baseado em outros artigos, que dizia que cheirar pum fazia bem para a saúde. Né? Que você tinha que cheirar pum, porque o pum evitava, deixa eu ver aqui quais são as doenças, câncer, demência, Alzheimer, um monte de coisa. É tipo uma coisa milagrosa, entendeu? E eles iam mais longe ainda, diziam que tinha que cheirar o pum do parceiro. Então, você, Vitor, estiver com a sua parceira, você pode peidar à vontade e usar essa justificativa para ela que não tem problema nenhum, entendeu? Foi comprovado cientificamente. Mas deixa eu continuar aqui com a história. Aí, essa pesquisa, os detalhes foi feita o levantamento foi feito pelo professor Altair Souza, que ele tem um podcast muito legal no Spotify, no Google. Quem tiver a oportunidade de ouvir, chama Naru Rodô. Eu recomendo fortemente para quem gosta de ciência e gosta de desmascarar essas coisas. Eu estou pegando essa informação dele, então vou dar o crédito a quem merece. E aí, nesse podcast, ele fala que ele fez uma pesquisa, né, uma retrospectiva, e aí ele narrou o seguinte, que no The Mirror, em 2015, saiu uma notícia que dizia assim, 2015, que as flatulências combatem ataque cardíaco e demência. Isso no The Mirror, lá, acho que é em Londres. Depois saiu no The New York Post, em 2017, né, porque é característica das fake news, né, elas vão se reciclando. Daqui a um ano ela aparece de novo. É igual aquela coisa da Copa, né, que o Brasil vendeu a Copa lá, que o Ronaldinho teve convulsão. Todo ano aparece aquela porcaria. Ou pelo menos toda a Copa. E aí o The New York Post disse o seguinte: cheirar o pum do parceiro ajuda a combater doença. E aí diga. E na época de pandemia isso é muito bom, né? É ótimo, né? Vamos cheirar peido e curar o coronavírus aí, ó, tá vendo? Pode até engarrafar e vender. E aí vai ter gente que vai acreditar, viu? Vai ter gente que vai acreditar. Aí o que acontece, né? Esse pessoal desse Cura pela Natureza provavelmente pegou esses artigos e adaptou, né, para colocar na página deles. E aí o professor Altair, ele é professor da Unifesp,
se eu não me engano, ele chegou no artigo original. O rapaz que publicou o artigo original, ele se chama Mark Wood, e ele é químico orgânico, e ele é especialista em sulfeto de hidrogênio. Basicamente é isso que é o trabalho dele. E ele estuda o efeito do sulfeto de hidrogênio em tecidos. Tá? E aí, por que isso é importante? Porque o sulfeto de hidrogênio é tóxico e ele precisava saber como é que o sulfeto de hidrogênio interagia com os tecidos, mas no decorrer dos estudos dele, ele descobriu que a mitocôndria produzia um pouco de sulfeto de hidrogênio e que esse sulfeto de hidrogênio tinha um efeito benéfico no trabalho da mitocôndria. E aí eles desenvolveram uma substância que é chamada de AP39, que leva sulfeto de hidrogênio até as mitocôndrias. Então esses são trabalhos que ele fez in vitro. E aí é um trabalho bastante interessante. Ele alerta que o trabalho é um trabalho preliminar, que tem que ser feito mais estudos, blá, aquela coisa toda que os cientistas sérios fazem. E acabou dele dando uma entrevista para uma mídia lá de Londres, e a repórter entrevistando, e ele falando do trabalho dele, como é que é, e aí ela pergunta assim para ele, mas doutor Mark Wood, onde é que a gente encontra sulfeto de hidrogênio? Aí ele falou, olha, a gente encontra sulfeto de hidrogênio no pântano, no intestino, né, no pum, e de tudo que o cara falou, né, a respeito do trabalho dele, a única coisa que ficou é o pum. E aí a matéria sobre o trabalho do pesquisador se restringiu ao fato de que o sulfeto de hidrogênio era encontrado no pum lá, segundo ele. E aí isso se espalhou, tanto é que hoje se você entrar na Universidade de Exeter, se eu não me engano, na Inglaterra, se você entrar lá tem um disclaimer lá dizendo, olha, né, não tem nada a ver esse negócio de cheirar pum, né? Parece até que o pesquisador ficou um tanto quanto traumatizado. Então veja só, no podcast do Naruhodô, eles colocam vários exemplos de como algumas pesquisas foram deturpadas pela divulgação científica, principalmente pela super interessante. Não recomendo ninguém ler isso aí. E se ler, leia com um olhar bastante crítico. Né? A super interessante foi boa só nos primeiros anos, lá, né? Nossa época, né, Vitor? Então, assim, qual era a ideia, né, da repórter ao divulgar essa informação dessa maneira tortuosa? Clickbait. Né? Você vai lá, você vai clicar, você vai ficar mais tempo dentro do site, eles vão promover o site deles e por aí vai. Só que isso virou uma bola de neve e as pessoas acreditam nessas coisas. Né? Então aconteceu com a ivermectina, aconteceu com a vitamina D. Alguns meses atrás saiu uma reportagem que dizia que pessoas que tinham alta ingestão de vitamina D na Europa eram imunes ao coronavírus, né? Tinham menos casos de coronavírus. Aí o que aconteceu? O Redoxon, para quem não conhece, né, um suplemento de vitamina C, antes era só vitamina C, mas quando você compra agora, ele além de vir com vitamina C, ele também vem com vitamina D. Então a empresa, ela se aproveitou dessa onda aí, dessa notícia falsa e criou um Redoxon que tem vitamina C e vitamina D. E as pessoas vão lá e compram, que você não acha mais isso no mercado, né? Então, é um tanto quanto complicado. As pessoas aceitaram isso acriticamente, sem estudo nenhum, e estão comprando aí medicamento que vai ser eliminado pela urina. Boa parte é eliminada pela urina. Aí eu gostaria de falar também de um outro movimento, que esse é um foco que eu estou cronometrando aqui o tempo, já estou terminando, viu? Que é o movimento antivacina. O movimento antivacina é um movimento que já existe nos Estados Unidos há mais de 100 anos e ele vem crescendo cada vez mais lá, é muito forte o movimento antivacina, e no Brasil vem crescendo, né? Vem crescendo também. As pessoas estão ficando cada vez mais estúpidas e não estão vacinando os filhos. Consequência disso é que nós temos aí casos de sarampo ressurgindo, casos de doenças que poderiam ser prevenidas com vacina e que estão aparecendo novamente. Agora nós temos até sífilis, né, que estava voltando, acho que ano passado lá em São Paulo, alguma coisa do tipo. Então o que acontece? O movimento antivacina, para mim é um movimento anti-ciência, né? Na verdade o que a gente vive hoje em dia é um movimento anti-ciência, as pessoas não gostam da ciência, e aí o papel cada vez mais importante da educação científica. E por que eu estou dizendo que as pessoas não gostam de ciência? Né? Porque é difícil. Né? A ciência exige um pouco de esforço mental.
e não é todo mundo que tem disposição para fazer esforço mental. Então a gente vai pelo que é fácil mesmo, pelo que é prático, pelo que é barato. E aí a gente acredita em coisas que são da nossa percepção primeira, por exemplo, terra plana e outras coisas mais aí, mas vamos focar aqui no movimento antivacina. O movimento antivacina, por incrível que pareça, né, o médico fala muita bobagem. Teve um médico britânico que ele publicou um artigo que ele correlacionava a vacina tríplice, né, com autismo. Ele publicou o artigo e aí as pessoas começaram a ficar com medo, né? E aí qualquer mãe que tinha um filho que nascia com autismo atribuía a vacinação. Então as mães ficavam com medo de vacinar seus filhos e aquelas que vacinavam e acabavam tendo filho diagnosticado com autismo, elas ficavam com a culpa, faziam relatos emocionados nas redes sociais e as pessoas diminuíram o engajamento na vacinação da vacina tríplice, né? Isso acontece no Brasil também. No Brasil é muito forte também para vacina para herpes. Herpes não, desculpa. HPV. Por causa do H que eu já fui em herpes. Então o que acontece nesse caso aí, né? Você vacina a pessoa, ela apresenta um quadro de TEA ou de autismo, né? Para falar no popular aí. É um exemplo de falta de correlação. Vacinou, autismo. Vacinou, morreu. Vacinou, ficou paralítico por alguma razão. Então as pessoas sempre têm essa coisa de falsa correlação, e no caso das vacinas isso ficou muito pior, porque foi corroborado por um médico, né? Ele soltou isso num artigo científico que depois foi descoberto que foi fraudado, né? Ele fraudou os dados. E pior, ele fez uma festinha de aniversário para o filho dele, parece piada isso, ele fez uma festinha de aniversário para o filho e ele pagou 5 libras para que cada criança da festa de aniversário fornecesse material biológico para que ele fizesse testes. E aí, por causa dessa situação, ele perdeu a licença médica dele. Então, hoje ele divulga aí esses negócios, essas fake news dele, essas bobagens que ele espalha. E se você hoje digitar qualquer coisa sobre antivacina no Facebook, você vai achar grupos assim com centenas de milhares de pessoas que uma vez eu entrei em um só para ver como é que era, né, do que eles falaram, e eu fiquei quieto um tempo. Aí a primeira vez que eu abri a boca para fazer uma pergunta, né, não foi nenhuma pergunta assim agressiva, foi uma pergunta, mas será que as pessoas começaram a me xingar e me baniram do grupo, né? Eu fui banido, não faz diferença para mim. Então o movimento antivacina é um movimento muito forte mesmo. E aí as pessoas usam muito de relatos anedóticos, né? Eu conheço alguém que tomou a vacina para HPV e teve problemas musculares ou morreu. Isso é o que a gente chama no pensamento cético de evidência anedótica. E evidência anedótica não serve para corroborar ciência, né? Aconteceu com uma pessoa, se aconteceu, isso do ponto de vista científico não significa nada. Isso é evidência anedótica. Muito apelo à emoção. Então eles botam fotos, né, de criança lá dentro de hospital, criança entubada, olha, a criança tomou a vacina tríplice, olha o que aconteceu com ela. Aí mostram os pais chorando, né? Você nem sabe se é aquilo lá mesmo, mas tem muito apelo à emoção. E nós somos, por mais que não queiramos, nós somos seres irracionais e emocionais. Então a gente, se não tomar cuidado, a gente vai nessa onda aí e acaba achando que é isso mesmo. E dentro disso tudo, né, desses autorrelatos, acaba acontecendo um outro fenômeno psicológico que é chamado de confabulação. As pessoas elas começam a criar falsas memórias. Eu me lembro que quando eu era criança eu tive um amiguinho também que ele tomou a vacina e não pôde mais ir para a escola. Então isso é uma coisa muito comum, né? A pessoa cria falsas memórias. Essa é uma área de pesquisa muito proeminente dentro da psicologia, né? Pessoas que pesquisam falsas memórias e vale a pena ter conhecimento disso. E aí o que isso tem a ver com a situação que a gente vive hoje? Basicamente todas as informações que a gente está recebendo são informações da mídia, tem muita gente palpitando, então a gente tem que filtrar muito as informações que a gente recebe. Muito leigo falando bobagens. Um dia desse eu recebi num grupo de WhatsApp, que eu até acabei não saindo, né?
que a pessoa falava que o coronavírus era imune a ambiente ácido. A verdade que ele era imune era ambiente alcalino, na verdade. Ele era imune a ambiente alcalino. E aí a gente deveria, por exemplo, evitar de tomar suco de limão, porque o suco de limão, sendo alcalino, ia favorecer o desenvolvimento. Aí eu falei, rapaz do céu, o que é isso, né? Ciências aí do ensino fundamental, e as pessoas estão usando como justificativa para... Enfim, muita bobagem. Infelizmente, a gente tem uma comunidade médica pequena, né? Não são todos os médicos que estão endossando isso, mas alguns médicos aí gravando vídeo, falando um monte de bobagem, porque eu não sei o que acontece nas faculdades de medicina, parece que eles não têm formação dentro da área de epistemologia, de filosofia da ciência, ou de como é que se faz um experimento. E aí você vê casos de médico, e o médico, para a maioria das pessoas, é uma autoridade. Então, quando ele endossa, olha, tome ivermectina aí a rodo, sendo que o próprio protocolo oficial aí diz que não é para tomar, então a pessoa, o médico está prestando um serviço aí, né? E aí faz pesquisa por grupo de WhatsApp. Os pacientes que tomaram no grupo de WhatsApp, todo mundo melhorou. Por que melhorou? Melhorou porque ia melhorar de qualquer jeito, né? Existe uma taxa de mortalidade, existe um grupo que morre mais, um grupo que morre menos, mas no geral a maioria se cura. Então quem me garante que essas pessoas não se curaram exatamente porque o curso da contaminação não seria esse? É porque ela não tem grupo de controle. Então, enfim, é triste, né? O que a gente está vivendo aí com essa coisa. E, sem contar também que tem um efeito placebo, né? A pessoa, ela pode tomar qualquer coisa, até chá de camomila. Se você disser que faz bem para tratar aí o coronavírus, a pessoa vai acreditar, e o fato dela acreditar pode ser que cause alguma melhora, realmente, né? Enfim, o efeito desses medicamentos aí é o que o pessoal chama seria protociência, né? Ela não entra dentro do que seria, do que eu chamei no início de pseudociência. Por quê? Porque são realmente medicamentos efetivos, né? Cloroquina, ivermectina, funcionam para as doenças para os quais eles foram produzidos, né? Verminoses, parasitoses, aí, no caso da cloroquina para reumatismo, e não para isso, né? Então, faltam estudos, e os estudos que a gente tem não corroboram a eficácia para tratar o Covid. Enfim, eu estourei o tempo? Estourei o tempo? Só para finalizar, então, que eu queria deixar de mensagem, Não. essa fala Nós de hoje. estamos, assim, estamos indo para 50 minutos. Aí tem algumas perguntas aqui que seriam interessantes para você. Então vamos para as perguntas aí. Se eu souber responder, né? Então, pergunta? Pode perguntar, diga. Se eu souber. É porque, Márcio, eu tô com um problema, eu não tô conseguindo te ouvir. Aí eu tô ouvindo de outra pessoa, entendeu? Então tá tendo um delay aí, certo? Tá, eu percebi que tá com delay. Percebi. Mas beleza. Ó, uma pergunta aqui do professor João Paulo. A sociedade tida como da informação tornou-se uma sociedade da ignorância? Então, né? A gente tem muita informação boa e tem muita informação ruim. O que a gente não tem é filtro. Tem um pesquisador marxista da educação que chama Newton Duarte, ele diz que exatamente isso, que não existe esse negócio de sociedade da informação, né? Na verdade, o que a gente tem é uma sociedade da ilusão, que as pessoas elas recebem tanta coisa e elas se iludem tanto, né? Não
necessariamente por essas questões atreladas à saúde, o que a gente está falando agora, mas a forma como elas vão tocar a sua vida. Mas no contexto em que a gente fala, a gente virou uma sociedade da ignorância porque as pessoas elas não têm filtro, elas sofrem do efeito de Dunning-Kruger, né? Elas acham que estão certas e elas brigam, né, para defender o seu político favorito lá, dizendo que tem razão, que aquilo que ela acredita é o certo. Então elas se tornam extremamente agressivas e não falta o básico, que é a capacidade de raciocinar. Então é possível que a gente vá para esse caminho mesmo, mas eu acredito que seja cíclico também. Talvez daqui a algum tempo a gente reverta um pouco esse quadro aí. Ou não, né? Falando igual o Caetano Veloso, ou não. Talvez continue do jeito que está. Mais alguma, Vitão? Tá ok, então. Vamos para mais uma pergunta aqui, respeitando esse delay, né? Certo. Em tempos de pandemia, quais são os impactos da fake news para a população? Então, isso daria, daria uma tese de doutorado, né? Qualquer coisa que eu falar agora é achismo, é especulação. Mas daria um trabalho bastante interessante. Mas eu vou utilizar alguma coisa que eu sou contra, que é relato anedótico. O que eu estou vendo algumas pessoas fazendo. E eu acredito que vocês devem estar presenciando. Então, eu estou vendo, por exemplo, pessoas tomando medicação de maneira preventiva, por exemplo, ivermectina. E a gente sabe que você toma 2 comprimidos aí por ano, né? Talvez o Ronaldo pudesse falar isso melhor que eu se ele estivesse aqui, mas é uma dosagem muito pequena. E se você tomar uma superdosagem, você pode ter problemas sérios. Então, as pessoas elas buscam isso, elas acreditam nisso. Assim. Se você participa de grupo de WhatsApp, não recomendo ninguém participar disso aí, principalmente grupo de família, isso é uma desgraça. As pessoas elas levam muito a sério isso, elas não procuram a fonte, elas não querem se informar. Então, nessa época de pandemia, tá pior. E para piorar, o governo está passando uma série de leis ambientais aí que a gente não está nem sabendo, né, por conta do nosso foco aí na pandemia. Então tem outras coisas acontecendo também além da pandemia que está fugindo da nossa visão, mas no contexto da pandemia, as fake news elas são extremamente deletérias, né? Levam as pessoas a se medicar de maneira incorreta, acreditar em cada notícia que elas ouvem de maneira acrítica e no futuro talvez aí tenha alguma complicação na saúde, enfim. É difícil, né? Eu sugeriria que para quem tiver tempo, aí tiver algum aluno de mestrado, doutorado, que daria um trabalho quantitativo ou mesmo qualitativo bastante interessante, né? Se a gente pudesse, para quem faz análise de rede social, né, tem uma linha de pesquisa que é nesse sentido, análise de rede social, poderia ser feita uma pesquisa nesse sentido, né? Daria alguma coisa bastante interessante. Mas eu não vou especular muito, não. Ok, Thomas. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar, Tranquilo, tá bom? E aí a gente encerra aqui a nossa live. fica à Bem, vontade. qual que é o caminho para uma educação científica mais abrangente? A alfabetização científica pode ajudar? Quais as possibilidades, em sua opinião? Então, rapaz, eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com educação científica não vai gostar. A educação científica ela é muito contaminada por modismos, entendeu? Muito modismo, muito modismo. Todo ano surge uma coisa nova, aí as pessoas abraçam essa coisa nova. E pouca gente se preocupa de verdade com essas questões de trabalhar com epistemologia da ciência, né?
Eu penso que a alfabetização científica, da maneira como a maioria de nós conhece, é um caminho importante. Ela é um caminho importante. E a gente tem que desenvolver na ciência e em outras áreas também, né? Talvez fosse uma coisa tanto quanto interdisciplinar, é a capacidade da pessoa pensar. Em geral, aluno que pensa muito dentro de sala de aula, o professor não gosta, mas porque ele faz pergunta chata, né? Ele quer saber das coisas. Mas eu acho que o caminho é a gente aliar o conhecimento científico com a capacidade do aluno fazer pergunta, dele argumentar, e a gente tem que ver isso como uma coisa boa. É de questionar a ciência, questionar a sociedade, saber como é que a ciência funciona, saber como é que o medicamento é testado, saber como é que o conhecimento científico é validado. Essas coisas são importantes. Então a gente foca muito em coisas muito pontuais, porque nós, enquanto pesquisadores, gostamos daquilo. Né? Eu gosto de questões só científicas, vou trabalhar com isso. Mas a gente precisa estender um pouco isso de uma maneira que a gente leve isso para a sala de aula e que os alunos realmente sejam capazes de fazer, de pensar. Se você pensa em escola pública, e mesmo, principalmente escola particular, na verdade, né? Os alunos eles não são preparados para pensar dessa maneira como eu estou colocando. Eles são preparados para resolver exercícios, né? Exercícios de biologia, de química, física, matemática. Eles são resolvedores de exercícios. Se você fugir um pouco daquilo ali, são raros os alunos que conseguem ter uma visão crítica de qualquer coisa, né? E quando a gente encontra esses alunos, a gente tem que ver isso com bons olhos. Então, eu penso que a gente deveria procurar teorias ou procurar conhecimentos dentro da educação científica que estimule o aluno a pensar, a desenvolver o pensamento crítico. Né? Isso é algo que eu defendo aí nos trabalhos que a gente tem feito. É isso. Triste, né? Tá ok, então, Márcio. É porque eu tô com delay mesmo, não consigo te ouvir, né? Então tá com delay. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a participação. Foi uma live muito interessante, tá bom? Eu que Gostaria também de agradeço. agradecer a participação de todos aí que tiveram, participaram, que fizeram perguntas, tá? E espero que todos se cuidem, tanto psicologicamente como mentalmente, né? Principalmente E mentalmente. agradeço mais uma vez a participação de todos. Professor Márcio, Obrigadão a todos. muito obrigado. Tudo de bom. Boa noite. E agora? Como está? Nossa, ganhou. Encerrar, acho que é encerrar.